Olá, Sam. Eu me chamo Alípio. Falo aqui de São João de Meriti, que fica no Rio de Janeiro. Quero contar uma história antiga, mas muito antiga para você. Deve ter acontecido há mais de 40 anos. Não lembro bem, pois a idade não me ajuda a lembrar. Gosto muito do seu trabalho. Às vezes, durmo e acordo ouvindo essas histórias. Muitas delas me fazem lembrar o meu sertão nordestino e a vida que tinha por lá, já que sou natural da Bahia e vim para cá muitos anos atrás. Será um grande prazer ouvir a minha história no seu canal. Bom, era o ano de 1975. Eu morava com minha família no pequeno povoado de Mucuri. Lá morava praticamente toda a família, que ia desde avós até os bisavós, que cheguei a conhecê-los. A gente vivia da roça e criava pequenos animais. Uma vida tranquila e muito boa. Lembro-me vagamente de ir até a venda de seu Raimundo para vender umas tiras de porco, que o meu pai vendia quando matava uma de suas criações. Ele fazia isso para completar renda e também para comprar outros mantimentos para dentro de casa, já que não tínhamos que se preocupar com luz ou água, que eram luxos que não podíamos pagar. Ou melhor, ainda não era tão comum para todo mundo, mas lá era muito bom. Se você andasse um pouco, chegava na parte do litoral. Era bom banho de mar. Lembro-me também de muitas vezes me banhar ali, junto de primos e amigos, já que na época a gente fazia da seguinte forma: juntava-se uma patota de gente e íamos todos tomar banho de mar. Era muito boa aquela vida, apesar de que na época, jovem como eu era, não achava muito bom. Por isso queria e consegui sair daquela cidade. Grande erro. Bom, mas graças ao bom Deus que ainda hoje tenho fresco essas memórias, e também daquela que passamos numa noite de quaresma. Como dito antes, era 1975, mais precisamente a última semana de carnaval. Acho que foi pouco antes da quarta-feira de cinzas, pois sei que eu e meus amigos fomos à missa, amando da minha avó, que dizia que aquilo que vimos era o diabo encarnado, um castigo pelo que fizemos na época santa. Mas mesmo ela falando, eu não sei. Para mim aquela coisa era de carne e osso, e não um diabo como muitos falaram. Era assim uma noite muito nebulosa. Estava caindo uma garoa fina naquele dia, apesar de que havia passado a manhã e a tarde inteira chovendo, vindo a parar pouco antes das 5, ficando naquela garoa fina e bem fria. Lembro-me que estava em casa esperando a janta de minha mãe. Foi quando chegou na porta um dos meus amigos, me convidando para a gente ir dar uma olhada numa certa festa, que iria acontecer no centro da cidade. Era carnaval, estava muito animado mesmo. Quem conhece a Bahia sabe, nessa época o negócio ferve. Eu logo aceitei e fui me arrumar. A minha avó foi que não gostou nada daquela ideia, e até disse que aquilo não se fazia. Curtia em plena época de quaresma. Hoje pode não parecer, mas naquele tempo era mais sério. O pessoal tinha muito medo, e nem saía durante a noite quando era quaresma. Viviam os 40 dias em jejum, coisa que também fiz. Mas pensando na curtição da noite, nem liguei ou pensei nas coisas que minha avó falava, e me arrumei e saí, para ir a tal festa. Estávamos em 7, todos meninos de 14 e 22 anos. A gente foi numa boa. Curtimos o show da noite e logo depois das 9 voltamos. Retornamos por conta da hora que não era de costume da gente estar fora de casa. Pois bem, para chegar em nosso povoado tínhamos que andar uma certa distância, de mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros. Boa parte do trajeto era na cidade, mas ainda assim tínhamos que seguir por uma estradinha de chão. Dava para se ver bem até certa distância. A neblina cobria parte do lugar, mas a luz estava cheia, e podíamos ver mais ou menos o que estava à nossa frente. Foi quando, em determinado momento, vimos algo muito estranho. Uma árvore que tinha ali próximo estava se ebulindo. Balançava do tronco até as folhas. Era como se alguma coisa estivesse lá em cima,
ou embaixo balançando ela. O que é isso, Manelzinho? Perguntei para um amigo que era o mais velho entre nós, e ele, que também estava assustado, nos disse: Eu não sei não, mas coisa boa não deve ser. E junto fomos andando pelo trajeto da estrada, mas o tempo todo olhando para aquela árvore que se sacudia. Mas assim que estávamos do lado daquela árvore e iríamos passar bem ao lado dela, a mesma parou de se sacudir. E então ouvimos algo ligeiramente correndo em nossa direção. Esperando se algum animal ali da região, corremos e ficamos olhando para ver o que iria sair dali. Se fosse onça, daria para a gente afugentar. Mas se fosse uma vaca ou boi ali da região, teríamos que correr. Mas foi aí que veio o estranho. Quando a moita se abriu, vimos um bicho passando correndo na estrada. Aquilo devia ter meu tamanho, se não mais. Era corcunda e corria de pé como uma pessoa. Mas ele, quando passou para o outro lado da estrada, deu como um mergulho. Entrou na moita muito rápido. E então a coisa começou a correr de quatro pés e sumiu dali. Manelzinho nos mandou correr e saímos dali muito rápido. E ficamos conversando sobre o que era aquela coisa. E pensamos que era algum de nossos pais, querendo pregar uma peça em nós. Mas todos eles estavam esperando pela gente na casa do meu amigo. E quando falamos do ocorrido, ninguém soube explicar o que foi aquilo que vimos. A minha avó disse que vimos o cão, e outros que vimos um lobisomem. Sei que de tanto falarem e nos assustar com falas macabras, nunca mais saímos depois que escurecia. E se saía, era para ficar conversando na calçada, e nada mais. Fomos à missa da quarta-feira e tomamos as cinzas. Confessamos com o padre e ficamos rezando um rosário. Uma certa precaução da minha avó. Porém, nunca mais vimos aquela coisa. Ainda hoje eu não sei o que vimos de fato. Lobisomem, diabo, ou seja lá o que fosse aquilo, foi algo bizarro e assustador. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.